motivo, imagina um motivo, porque não se sabe, não tem. Para nós é um mistério grande. Naquele ginásio, acontecia uma confraternização de policiais militares. Pelo menos uma vez por semana tinha partida de futebol e churrasco. O seu Alceu, que era um idoso de 69 anos, bastante solitário e morava do outro lado da rua, bem em frente ao ginásio, costumava ir lá para tomar uma água, conversar, colocar o papo em dia. Era muito amigo, aliás, do dono do bar. Ele contou que o seu Alceu sempre foi uma pessoa muito calma, muito tranquila, tinha, aliás, muitos amigos. O que aconteceu dentro desse ginásio, ninguém sabe contar. A gente viu chave jogada no chão, uma garrafinha d'água que parece que ele estava tomando uma água mineral, a garrafa jogada no chão e amassada, o portão empurrado e com sinais de que foi forçado mais do que o normal. Os 3 policiais militares suspeitos de terem agredido o idoso estão presos temporariamente por 30 dias no presídio da Polícia Militar. Tomado o depoimento dos policiais, eles acabaram confessando, né, o que tinha acontecido, né? E como que eu vou explicar para os meus filhos uma coisa dessa? É muito difícil. Eu tenho um filho de 5 anos que me pergunta como que o vô morreu e eu não digo essa informação para ele, porque eu ensino tanto ele que a polícia é do bem, então não posso deixar ele, tem que preservar muito. Eu tenho uma filha de 15 anos que vai para a escola e agora cada vez que ela enxerga uma viatura, ela desanda a chorar, apavorada. Que loucura, hein? Agora, falando em mistério, ninguém sabe também lá em Aracaju, no meu querido estado do Sergipe, quem matou, e por que, aliás, matou a tiros um guarda municipal enquanto ele trabalhava no mercado da cidade. Esse é o guarda municipal de 49 anos, ele se chama Paulo Sérgio. Ele foi abordado por 2 criminosos e baleado. O autor dos tiros fugiu e tentou se esconder num prédio abandonado e morreu numa troca de tiros com a polícia. O outro era foragido e se entregou aos policiais no dia seguinte. Dá a imagem, por favor, dá o circuito de segurança. Cadê? Você que está chegando comigo aqui na Record. Olha aí. Olha aí o momento exato em que o guarda municipal foi executado. Esse é um dos presos. Ou foi execução ou foi assalto. O Paulo Sérgio era um dos fundadores da Guarda Municipal, um homem muito popular em Aracaju, onde trabalhou por 26 anos. O Brasil está com a Record. O guarda municipal Paulo Sérgio Oliveira, de 49 anos, foi morto a tiros enquanto trabalhava no Mercado Central de Aracaju. Nestas imagens, é possível ver os 2 suspeitos no box de ferragens minutos antes do crime. Após os disparos, um deles, Antônio Ramos de Oliveira, de 32 anos, apontado como o atirador, fugiu em uma moto roubada e se escondeu neste edifício abandonado no centro de Aracaju. No local, houve confronto com a polícia e ele acabou morto. Menos de 24 horas após o crime, Euclides Roberto Fonte Souza, de 19 anos, também acusado de participação no assassinato, se entregou à polícia. Neste vídeo, logo após a prisão, ele admite ter agido na companhia de Antônio, mas nega saber o porquê dos disparos. Eu não sei não porque ela atirou não, senhor. Eu não sei porque ela atirou não. Apesar de um dos envolvidos morto e o outro preso, a polícia ainda não tem muita clareza quanto à motivação para o crime. Resta saber, por exemplo, se o guarda municipal já era um alvo do atirador ou se Antônio Ramos o matou para tentar roubar a arma dele. Nós, a princípio, nós tratamos esse caso como um homicídio, porque algum relato no local de crime vem no sentido de que o autor já chegou atirando. Euclides tem antecedentes criminais e, inclusive, havia sido preso há poucos dias, mas ganhou a liberdade na audiência de custódia. Colocado nele uma tornozeleira eletrônica, que ele tirou por conta própria e estava na condição de foragido. Então, no dia de hoje, além desse fato, ele ainda responde por roubo e por tráfico. O caixão com o agente da Guarda Municipal assassinado foi levado ao cemitério em um carro do Corpo de Bombeiros. Entre as homenagens, a despedida dos colegas de farda.
em meio a dor, choro e revolta. Foi tudo tão rápido. Ele ligou para saber como eu estava. E de repente eu só vi ele dizendo, peraí, eu só escutei o disparo do tiro. Nossa, que tragédia, né? Como se mata nesse país. Dá a imagem que chegou agora, por favor. Me dá a imagem que chegou agora, uma metralhadora. Imagine só, uma metralhadora .30. Você não tem noção o que a polícia encontrou aqui no interior de São Paulo. Olha essa arma, gente. Olha essa arma. Ela dispara 1.200 tiros por minuto. 1.200 tiros por minuto. É uma arma usada por criminosos para assaltar bancos, atacar carros fortes, derruba até helicóptero. A polícia agora quer saber quem é o dono dessa metralhadora, que eu repito, 1.200 tiros por minuto é inacreditável. Põe no ar pro Brasil. Um forte esquema de segurança trouxe a arma até a delegacia. Nas mãos do investigador estava a metralhadora .30 e na viatura o homem que guardava a arma. Ele tem 22 anos e estava nesta área de lazer quando foi preso. Policiais da ADIZ, a delegacia que combate o tráfico de drogas, cercaram a área para encontrar a metralhadora. O tráfico de droga e o tráfico de armas são as atividades mais rentáveis do mundo. E por isso eles estão realmente associados. E tirar uma arma dessa de circulação é uma grande alegria, principalmente, como eu disse, pelo poder de fogo. A metralhadora é igual a esta. Tem um poder de fogo destruidor. Funciona com carregamento por cinta e dispara 1.200 tiros por minuto. A .30 é usado em roubo a banco e ataque a carro forte, capaz de derrubar uma aeronave. Isso aqui foi encontrado, essa aqui é a munição que nós utilizamos. Diferença? Tem. Então, ela praticamente some, né? A arma foi usada na Segunda Guerra Mundial. Essa veio do exterior. A polícia ainda não sabe por que ela veio parar aqui, mas tem uma suspeita. A região de Ribeirão Preto, desde muito, ela vai sendo objeto dos bandidos de uma forma geral. Ela é uma região muito rica, que tem um poderio de atração muito grande, tanto que ela ficou conhecida como a Califórnia brasileira. E, logicamente, né, que onde está o dinheiro, logicamente, estão a criminalidade. Em depoimento, o homem preso informou que estava apenas guardando a metralhadora e não revelou para quem. Ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A pena pode chegar a até 6 anos de prisão. O armamento de guerra pode ser a ponta de uma investigação bem maior. A Polícia Civil agora tem uma pergunta que incomoda. Afinal, para que tipo de ação uma arma como esta seria usada pelos criminosos? Ah, que dúvida que não iam assaltar banco, né? Que dúvida. Olha, Alciene e Antônio estão juntos há 8 anos, gente amiga. 8 anos juntos. Mas o Antônio é um homem muito ciumento, não tinha jeito. Todas as vezes que ele brigava com a Alciene, ela sempre acabava ferida, sempre acabava machucada. Esse homem que você está vendo já foi preso por bater na mulher. Ela, então, claro, cansada de apanhar, vai pôr um ponto final no relacionamento. Vem pra mim, por favor. O Antônio parece concordar. Ele arruma as malas, sai de casa, quando volta à tarde da noite, vai direto pro quarto de Alciene. Ela tá deitada, fica nervosa e fala, sai, não quero você no meu quarto, a gente não tem mais nada, Antônio. O casal briga, o Antônio sai, finge que vai embora. A menina de 12 anos, filha do casal, está em casa. O Antônio vai para cima da mulher. O Antônio vai para cima da mulher com uma arma e a filha entra no meio dessa história. Só que o homem pega a garota que estava impedindo dele fazer a maldade com a mulher, trancou a filha no banheiro, pega a arma de novo, porque o homem era mais forte que a filha, e vai atacar a mulher. Vê se tem cabimento. Ele trancou a filha no banheiro para atacar a ex-mulher. Põe no ar. Alciene, de 29 anos, está internada em estado grave. A auxiliar de serviços gerais e mãe de 2 crianças foi esfaqueada dentro de casa pelo ex-marido, Antônio Humberto da Silva, de 42 anos. Ele sabia que ele não era bem-vindo aqui, que a minha filha já tinha mandado ele embora e falou que eles não combinavam mais. Ele esperou todo mundo ir embora para ele vir exatamente esfaquear para matar a minha filha. Alciene estava deitada quando o ex-marido chegou. Os filhos dormiam aqui nesse quarto e ele quis
se deitar aqui com a Alciene. Como ela não aceitou, ele pegou uma faca, veio atrás dela. A filha de 12 anos escutou toda a confusão e conseguiu tirar a faca do Antônio. O que ele fez? Ele empurrou a menina, trancou aqui no banheiro, pegou a faca novamente, entrou no quarto e começou a esfaquear a Alciene. Ela conseguiu sair e pediu ajuda. Vizinhos viram toda a situação, conseguiram socorrê-la. O Antônio ficou transtornado e não conseguia achar a chave do portão. O que ele fez? Ele quebrou, arrebentou o portão, passou por aqui e desceu a rua sentido aquela mata ali, ó. O Antônio é foragido da justiça. Marli é a mãe da Alciene e explica que o ex-genro estava de malas prontas para ir embora. Ele estava no bar bebendo. Enquanto a gente estava aqui, ele estava lá no bar bebendo. A sua filha tinha decidido que não queria mais o relacionamento porque ele é muito agressivo. Sim, muito agressivo mesmo. Ela não queria mais, de forma alguma. O casal estava junto há 8 anos. O Antônio sempre apresentou um temperamento agressivo, segundo a família. Numa das brigas, ele ficou tão nervoso, ciúmes aí da ex-mulher, que chegou a quebrar a janela da sala. Antônio tem passagens pela polícia por agressão em 2012 e 2015. Ele chegou a ser preso e pagou fiança por bater em Alciene. Não dá, né? Não dá para as nossas mulheres ficarem à mercê dessa lei tão porca que tem no Brasil. Tem que botar uma lei mais decente para as nossas mulheres, para as nossas crianças, para os nossos idosos. Ah, chegou a reportagem, hein? Ela tá rindo aqui, mas isso aqui é um riso que, segundo a justiça brasileira, é o riso da morte. Esse é o René Sena, o ganhador da Mega Sena, ganhou 150 milhões de reais. 150, a herança toda ficou para a filha dele. 150 milhões de reais é o valor estimado do dinheiro que esse homem deixou. A justiça agora decreta a prisão desta mulher. Dá a imagem dela, por favor, no banco dos réus. Aí está. Tá bem diferente, Adriana, hein? Tá bem diferente essa mulher que matou, que planejou o assassinato do René. Ela planejou a morte do marido com a ajuda do amante, que era a segurança dele. Ela foi condenada em 2016 à prisão, ficou em regime domiciliar, lá na região metropolitana do Rio, mas agora vai voltar para a cadeia. E esse dinheiro todo, será que ela tem esperança ainda de botar a mão? Será que é cara de pau nesse ponto? Ela mandou matar o marido por causa de 150 milhões de reais. Eu vou trazer a reportagem, eu não vou para o intervalo, é um recado de 30 segundos e a reportagem colada. Ela é super resistente, não deixa nada grudar e já ganhou nosso coração na cozinha na hora de criar refeições com rapidez, praticidade e mais saúde, só mesmo com a incrível Flavor Stone da Polishop. Você vai ter eficiência do início ao fim. Flavor Stone é a mais veloz no preparo. É a mais forte para o dia a dia. E sempre está pronta para a próxima receita. Tudo fica pronto mais rápido. Na gruda. Ela é tudo o que você precisa. Você pode usar a Flavor Stone em qualquer tipo de fogão. A Polishop preparou uma super oferta. Você leva 2 Flavor Stones exclusivas Sauté Grande a Day by Day por apenas 10 de R$ 37,99 e ganha totalmente de graça uma tampa em vidro temperado. Mas tem que agora. Minha amiga dona de casa, meu amigo, você que está assistindo o nosso Cidade Alerta, ligue agora, diga que está assistindo o Bate, que tem a promoção do Bate, que você quer a sua panela. 0800 722 1063, 0800 722 1063 ou acesse o site. Querida Adriana, você bem que tentou, mas a casa caiu. 150 milhões de reais ficaram para a filha. E agora, meu amorzinho, você vai pra cadeia. E tomara que fique até o último dia da sua vida atrás das grades por ter planejado a morte do teu marido com teu amante. Isso daí não sou eu que estou dizendo, você foi condenada por isso, por causa dos 150 milhões de reais. Põe no ar. De um lado, a viúva de um milionário. Adriana Ferreira Almeida Nascimento, de 38 anos, viu a vida mudar depois de casar com um homem que tinha acabado de ganhar na loteria.
Do outro, a família de um milionário, que acusa a então companheira de mandar matar o marido para ficar com todo o dinheiro. Assassina! No centro dessa disputa, René Sena, 25 anos mais velho que a mulher. Ele tinha acabado de amputar as 2 pernas por complicações com diabetes, quando ficou rico da noite para o dia. Adriana e René já se conheciam. Ela era cabeleireira e ele um lavrador. Até então eram apenas amigos. Mas depois do prêmio de 52 milhões de reais, os dois se aproximaram. Para a família, um relacionamento por interesse, que acabou de forma trágica. Em 2007, René foi morto com 4 tiros em frente a este bar em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio. A vítima bebia com os amigos quando 2 homens encapuzados chegaram de moto atirando. Adriana foi acusada pelo Ministério Público como a mandante do crime. Os autores dos disparos, 2 seguranças da fazenda do casal. E ele, nunca mais ele volta aqui. Ela tá aí comendo, bebendo, vendo o sol nascer. E ele a gente vai ver ele aonde? Na época, ela ficou 1 ano e meio atrás das grades, mas em 2011 foi absolvida pela justiça. Já os seguranças foram condenados a 18 anos de prisão. Adriana decidiu se mudar para Arraial do Cabo, na região dos Lagos, e usou parte da fortuna. Mas a liberdade durou pouco. O Ministério Público recorreu e a viúva da Mega Sena voltou para o banco dos réus. Durante o julgamento, Adriana chegou a confessar que manteve um relacionamento com um dos seguranças, já que o então marido tinha disfunção sexual. Só que René descobriu o caso e ameaçou tirá-la do testamento. Para o Ministério Público, foi mais um indício de que a morte do milionário foi planejada por ela. Desde 2016, Adriana cumpria a pena de 20 anos de prisão em regime domiciliar. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal refletiu na Justiça do Rio. No despacho, o juiz da 2ª Vara Criminal de Rio Bonito escreveu: não há razão para que seja postergada a execução da pena, em especial no caso em análise. Para este especialista, Adriana ainda poderá recorrer, mas atrás das grades. A prisão foi decretada, é uma antecipação da pena. Hoje, a fortuna de René Sena está avaliada em mais de 150 milhões de reais. O montante foi destinado para a única filha de René. Adriana foi tirada do testamento pela justiça e deve passar anos sem luxo na cadeia. Pois bem, e passe mesmo, não é? Ambiciosa, cretina, matou o marido por causa de dinheiro. Como pode? Agora, aqui no Brasil é assim, né? Daqui a pouco também ela está em regime fechado agora, estava em domiciliário, que é uma piada. Já ela está de volta no regime aberto, no semiaberto, né? É uma piada. Vem para mim, por favor. Daqui a pouco, em quanto tempo falta? Deixa eu ver aqui. 7h11, vamos ver quanto tempo falta. Daqui a pouco o mar vai se abrir em os 10 mandamentos. Daqui a pouco, coladinho aqui com Cidade Alerta, tem mais um episódio, mais um capítulo dos 10 mandamentos com a abertura do Mar Vermelho. Não perca, daqui a pouco os 10 mandamentos. Girou! Ah, caso de São Paulo, reportagem inédita. Este é Hélio. Hélio, minha gente, vocês que estão chegando agora aqui no Cidade, ele tem 49 anos, morava sozinho na região central de São Paulo. Solteiro, ele adorava conhecer novas pessoas, então ele entra num aplicativo desses de celular para tentar conhecer alguém. No último encontro, segundo a polícia, foi com um homem no domingo de carnaval. Depois disso, o Hélio nunca mais foi visto. Vem para mim, por favor. 4 dias depois, os vizinhos do Hélio sentem um cheiro muito forte vindo do apartamento dele aqui no centro. Eles chamam um chaveiro, o chaveiro abre o apartamento e olha lá. Olha a casa como estava. Olha a casa como estava. O rapaz tinha sido atraído por uma conversa nesses aplicativos aí de namoro. O corpo do Hélio já estava em estado avançado de decomposição em cima da cama. O que os legistas de São Paulo querem saber agora é como ele foi morto. Como é que esse design foi assassinado? Tem uma foto, inclusive, aí do circuito de segurança. Reportagem de São Paulo, minha gente. Cadê a foto aí do circuito de segurança? Aí está. A polícia diz que esse homem é o principal suspeito, porque, afinal de contas, essa é a última imagem do designer ao lado de alguém. A gente... Como é que é a história? O síndico apagou o circuito? Bom, agora tem que descobrir
com por que o prédio teria apagado o circuito de segurança. Por que apagaram o circuito de segurança se a gente está diante de um crime? Se teve um assassinato nesse prédio aqui no centro de São Paulo, por que apagaram o circuito de segurança? Põe no ar para o Brasil. Preste atenção neste homem, ainda não identificado pela polícia. A imagem dele foi flagrada na subida do elevador para chegar ao apartamento da vítima, que fica no 3º andar do prédio. Quem está ao lado dele é o designer Hélio Rimori, de 49 anos, encontrado morto 4 dias depois desse registro. Nas fotos tiradas do monitoramento interno, Hélio está sorridente e o homem, que se chamaria Francisco, também parece se divertir com a conversa. Segundo testemunhas, os dois teriam se conhecido recentemente por um aplicativo de celular que Hélio adorava usar. O homem não foi reconhecido pela família da vítima, que também não costumava saber com quem Hélio se relacionava. O último amigo apresentado a eles foi na época do Natal, mas Hélio já havia terminado. Ele não gostava de namorar. Embora ele fosse muito reservado, nós não sabíamos muita coisa da vida pessoal, mas era uma pessoa alegre, solícita. E eu não acredito até hoje, até agora que eu estou falando com vocês, eu não acredito como foi possível esse destino dele. Não acredito mesmo. O principal suspeito do crime é este homem, que foi visto ao lado de Hélio aqui dentro do condomínio onde ele mora, em Campos Elíseos, na região central de São Paulo. Este homem esteve com ele na piscina do condomínio na manhã de domingo. Era carnaval. Provavelmente tenha sido esse o dia do crime, mas o corpo da vítima só foi encontrado aqui dentro do apartamento 4 dias depois, na quarta-feira de cinzas. Me comentaram logo depois que aconteceu, me comentaram que tinham visto ele acompanhado por um homem na piscina somente. Depois eu não sei mais nada. Os vizinhos estavam sentindo um cheiro muito forte que saía aqui de dentro. Ninguém sabia se Hélio havia viajado e esquecido uma comida para fora da geladeira. Eles tentavam falar com ele, aqui tocavam a campainha e também no interfone, mas ninguém atendia. Muito preocupados, os vizinhos então chamaram o síndico, que, como não conseguiu contato com Hélio, chamou um chaveiro que conseguiu abrir a porta e eles entraram para ver o que estava acontecendo. Pelo cheiro que tinha no andar, ela descobriu, achou estranho esse cheiro, comentou, me parece, com o zelador. E aí que eu fiquei sabendo porque estava a polícia também na garagem. E achei estranho, às 3 da tarde, não estava entendendo. E era que tinham descoberto o corpo e a polícia tinha vindo. Um apartamento com cerca de 40 metros quadrados e apenas um quarto, o funcionário do prédio encontrou o corpo da vítima caído em cima da cama, que ficava exatamente aqui. Hélio estava com um travesseiro em cima da cabeça e não foi possível identificar ainda a causa da morte, porque o corpo dele já estava em avançado estado de decomposição. A família espera o laudo conclusivo da perícia, que ainda pode demorar mais um mês para apontar a causa da morte. Aqui na casa, todos encontraram o local muito revirado, principalmente aqui na sala. Até mesmo as almofadas do sofá estavam reviradas. Aparentemente, o assassino, antes de fugir, procurou por objetos de valor e também dinheiro. A família sentiu falta de um notebook, um aparelho de celular e também os cartões bancários da vítima. Logo em seguida, depois de identificar o corpo da vítima,
A família tentou, junto com a polícia, levantar as imagens do circuito de segurança aqui do prédio, mas receberam a informação que as imagens não foram preservadas. Eu ouvi a delegada falar para o porteiro da noite que eles viriam recolher a câmera, a imagem da câmera. Só que nós achávamos que era verdade, né? E deixamos. Até eu ouvi falando que com 3 dias eles apagavam a imagem. E nós estávamos tranquilas quanto a isso, confiantes. Mas eu não sei o que aconteceu. A gente não sabe, que nós não temos mais a imagem. Tentamos falar com o síndico do prédio, mas ele não foi localizado. Segundo o que o porteiro contou para a família da vítima, as imagens são apagadas do sistema a cada 3 dias e elas não foram salvas, mesmo com o pedido oficial da Polícia Civil. Por sorte, um funcionário mais atento tirou 2 fotos da tela e elas se tornaram a única pista do suspeito. E por sorte, tem uma foto ainda. Foi assim, muita sorte mesmo. Segundo o que a própria família da vítima conseguiu descobrir, existe uma testemunha que teve contato com este suspeito e que ainda não prestou depoimento para a polícia. Essa testemunha é um amigo de Hélio, que o conhecia há mais de 15 anos. O cabeleireiro teve contato com ele no sábado pela manhã e este homem foi apresentado como Francisco. Segundo o amigo e testemunha, Francisco teve uma atitude muito estranha. Ficou a maior parte do tempo olhando para baixo e não quis conversar com ninguém. Hélio só contou ao amigo que havia conhecido Francisco por um aplicativo há cerca de 1 semana e que o rapaz dormiria por alguns dias no apartamento dele. O amigo, que não quer ser identificado, disse que Hélio não costumava se relacionar por muito tempo com ninguém. Ele preferia utilizar o aplicativo para conhecer pessoas e fazia isso há cerca de 3 anos. O amigo de Hélio trabalha como cabeleireiro em um salão próximo à Avenida Paulista. E ele foi praticamente a última pessoa a ter contato com a vítima. O amigo disse para a família de Hélio que já havia o alertado sobre o perigo que envolve esses encontros amorosos com desconhecidos. Os vizinhos de Hélio ficaram chocados com a notícia. Por ali, todos o adoravam. Revolta, né? Porque eu acho que é injusto, muita revolta. Você não espera uma coisa dessa que aconteça com você, você acha que acontece com nós outros, mas quando acontece perto de você é doloroso. Inicialmente, o caso foi registrado como morte suspeita e a Polícia Civil aguarda o laudo com a causa da morte para passar a tratar o caso como um latrocínio. O inquérito já foi instaurado com as fotos do suspeito anexadas e agora a polícia vai pedir a quebra do sigilo telefônico de Hélio para ver com quem ele conversou horas antes de ser morto. A polícia também ouvirá esta testemunha que teve contato com o suspeito. Nós contratamos o advogado criminal por conta disso, né, para ver se elucidar rapidamente esse caso, mas está sendo muito difícil, porque o advogado criminal está na guarda, escrivando o DP, está de férias e até então ele está praticamente sem saber o que está acontecendo, sabe? Já são 2 meses de angústia para a família da vítima e ainda sem qualquer resposta sobre o crime ou sobre o que causou a morte de Hélio. Há 2 meses a gente espera uma resposta. Por quê? Quem? Como? E nós não temos amparo, sabe? Tudo visa dinheiro e eu acho que nós temos que ter justiça.
Tem que apurar direito, não é? A polícia precisa saber direito por que apaga uma imagem que poderia elucidar muitos pontos ainda obscuros desse crime, e a gente vai ficar de olho até que a Polícia de São Paulo esclareça de uma vez por todas. Quem é que vai? Vai para a mão de quem? Da Delegacia de Homicídios, Mariana? Ah, Elizabeth Sato, né? Bom, me troca aqui a imagem, por favor. Foi preso um dos abusadores sexuais mais procurados do Brasil. A história desse homem, se não fosse a Mariana que me contasse, é inacreditável. Em 4 horas, uma jovem que chegava em casa foi abusada. Durante 4 horas ele abusou isso da menina? Não é possível, não é possível. É impossível isso ser verdade. É impossível isso ser verdade. Ele abusou de uma menina durante 4 horas, 13 vezes. Câmeras de segurança, inclusive, mostram um ataque. Mas antes, o que é isso? É a prisão dele? É a prisão dele aí, do estuprador? Não, como é que faz isso? Não tem como. Abusou sexualmente da menina 13 vezes em 4 horas, gente. Mas como é que foi isso? Foi dentro de um prédio? Onde é que foi? Que circuito de segurança que é esse? Que chegou agora aqui pra gente, que pode elucidar melhor esse caso. Porque é difícil de acreditar. É difícil de acreditar. Deixa eu ver. Diz que o porteiro... a menina chegando. A vítima chega, ele vai na cola da menina. O abusador vai na cola da menina, vai ameaçando ela. O porteiro, olha, ele tenta impedir o abuso sexual. Onde é que é isso, hein? O porteiro vai impedir o abuso sexual, mas é agredido pelo estuprador. Ele é suspeito de cometer esses crimes desde 1998. 20 anos fazendo isso. Olha como ele trata a menina. Não tem cabimento isso, gente. Onde é que foi, Mariana? Que lugar que é esse, pelo amor de Deus? Curitiba? Não é possível. 20 anos abusando. Vem pra mim, por favor. Para se sustentar, ele conta em depoimento que vendia balas em semáforos e na porta de escolas. A maioria dos abusos sexuais aconteceram, segundo a polícia, no Rio de Janeiro. O Sérgio, ele diz que ataca mulheres porque tem um desejo incontrolável. Tá vendo que o Percy, que está de férias agora, sempre disse? Eles atacam mesmo sabendo das consequências porque é algo doentio. A ciência já comprovou que maníaco, se é solto, vai atacar de novo porque é exatamente isso, eles não resistem. Deixa eu ver os detalhes na reportagem, por favor. Este homem é Sérgio Miranda de Almeida, de 40 anos, o estuprador mais procurado no estado do Rio de Janeiro. Ele estava escondido em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Ele é acusado de estuprar por mais de 4 horas uma jovem que chegava no condomínio onde morava. Repare que Sérgio aproveita o momento de distração da vítima e entra no condomínio. O porteiro tenta impedir, mas agredido pelo maníaco. Após receber denúncias de que Sérgio estava no Paraná, a polícia realizou uma operação para prendê-lo. Nós conseguimos localizá-lo numa pousada, numa pensão, aqui no município de Araucária, bairro Capela Velha, aonde ele estaria escondido. Aí, com essa informação, uma equipe do Rio de Janeiro deslocou para cá, de posse do mandado de prisão desse cidadão. É um cidadão aí que já está procurado pela Polícia do Rio de Janeiro, inclusive com cartazes ali oferecendo recompensa. Então, com a presença aqui dos policiais do Rio de Janeiro, nós organizamos uma operação policial hoje pela manhã e por volta de 6 horas da manhã conseguimos efetuar o cumprimento do mandado de prisão desse estuprador. Segundo a polícia, Sérgio teria estuprado várias vítimas e desde 1998 ele pratica o crime de estupro pelo Brasil. Ele é uma pessoa que, no momento da prisão, confessou a participação em todos os crimes, alegou que estava aqui no Paraná para fugir das autoridades do Rio de Janeiro, uma vez que a repercussão lá foi muito grande, a cobertura da mídia policial naquele estado foi intensa, a cobrança das autoridades aí pela prisão dele, diante da barbaridade dos crimes que cometeu. Além disso também, ele confessa claramente aí todos os crimes, os crimes sexuais aí que praticou e diz que é uma coisa mais forte que ele. Para atrair as vítimas, ele vendia balas em ônibus e portas de escola. Uma pessoa de extrema periculosidade, nós descobrimos aqui que ele, além de estar escondido aqui, ele, para se sustentar, estava vendendo balas aí, para nossa surpresa, em saídas de colégio e semáforos, ou seja, brevemente, provavelmente
praticaria aí um novo crime sexual já na nossa cidade. Ao ser preso, ele não esboçou reação. Segundo ele, quando ataca as mulheres, é uma coisa mais forte. Como a maior parte dos estupros foi cometido no Rio de Janeiro, ele ainda esta semana deve voltar para o Rio para cumprir a pena. E um porteiro de um colégio baleado por assaltantes. Imagens de circuito de segurança. Pode dar imagem, por favor? Elas mostram o momento em que Cláudio tenta se proteger. Um carro passa aí, olha, com a porta aberta. É nesse momento que um passageiro atira em direção ao porteiro. O Brasil está com a Record. Este homem que corre na imagem trabalha na portaria da escola particular no Caxambi. O desespero dele se justifica na sequência. Um criminoso que está no carro branco com as portas abertas faz 4 disparos. Logo atrás, um outro carro preto passa em alta velocidade. Os dois somem ao dobrar a esquina. De acordo com a polícia, os criminosos vieram provocando um arrastão por várias ruas aqui do Caxambi até chegar nessa rua aqui, a Tenente Costa. E já teriam chegado aqui disparando na direção do vigia, que costuma ficar sentado bem aqui na porta da escola. Naquela hora, apenas os funcionários estavam entrando. Os alunos, mais de 1.100, só chegam por volta das 7 horas da manhã. Na hora que os pais já estavam deixando os filhos aqui, a polícia já estava aqui na porta, dando proteção a eles. O segurança Cláudio Paixão Machado, de 46 anos, levou um tiro na barriga e outro no glúteo. Ele foi levado para o Hospital Salgado Filho, no Meier, onde passou por uma avaliação médica. O estado de saúde dele é considerado estável. Moradores da região conversaram com nossa equipe, mas com medo, preferiram preservar a identidade. Dizem que os assaltos são frequentes por aqui, mesmo com a polícia fazendo rondas na região. Eu estou morando aqui há 3 anos, já passou uns 2 ou 3 assaltos naquela esquina ali. A parte do colégio. Eles entram ali, bloqueiam e tomam a bolsa da pessoa. Daqui 15 minutos, hein? Daqui 15 minutos tem o mar se abrindo em Os 10 Mandamentos. O Mar Vermelho vai se abrir em 15 minutos, meu povo! Está preso o homem que se passava por policial civil. Paulo gostava de intimidar as pessoas. Com ele, a polícia prendeu uma arma falsa que seria vendida como verdadeira, além de um revólver de verdade e munição. Davidson Francisco da Silva, de 29 anos, saía deste carro quando foi visto pelos policiais. Ele carregava algo debaixo do braço, enrolado neste pano de prato, o que chamou a atenção da PM. E a hora que nós verificamos a arma e verificamos que era uma réplica, esse carro da onde ele saiu acelerou e evadiu em alta velocidade pelas ruas do aglomerado. Depois de tentar fugir da polícia, o suspeito foi abordado ainda dentro do aglomerado. Os militares descobriram que ele se passava por policial civil para intimidar a comunidade e vender armas. Paulo César da Silva, de 51 anos, apresentou para a PM este porta-documentos com o distintivo da Polícia Civil. Dentro do carro ainda foi encontrada esta carteira do Clube dos Oficiais, que pertenceria a um tenente-coronel. Um revólver calibre 22, alguns dólares, uma faca e um par de algemas também foram apreendidos. Paulo César não quis falar nada. Já o rapaz preso com ele afirma que foi coagido por Paulo César para pegar a réplica e repassar para uma outra pessoa. Segundo a PM, Paulo César tinha negociado a venda da arma de brinquedo como se fosse uma pistola de verdade. Ele vendeu arma de plástico e quem pagasse ia perder o dinheiro e ficar com raiva, né? E esse senhor vai responder por uma série de crimes, né? Com certeza tem que responder, né? Porque tava uma hora dessa no aglomerado armado, sai correndo de polícia, ainda se diz polícia civil. Atenção, o sítio onde 159 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com milícia no Rio de Janeiro foi interditado. A justiça manteve a prisão de todos. Veja. Quase 15 horas de depoimentos. A audiência de custódia que ouviu as 159 pessoas detidas durante uma operação contra milicianos em um sítio em Santa Cruz terminou com a permanência de todos na prisão. A operação que prendeu os suspeitos aconteceu na madrugada de sábado, neste sítio em Santa Cruz. De acordo com a investigação, o local funcionava como uma espécie de quartel-general da milícia. Assim que os policiais chegaram, os